Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo do 11 ao 16. Diz assim: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra, poder eterno. Amém. Olha que poesia no final, gente. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra, poder eterno. Amém. E aqui, a gente vai aprender um pouco hoje sobre a vida de Timóteo, sobre quem foi Timóteo, sobre os conselhos de Paulo a Timóteo, e que através dessa palavra, a gente vê ser encorajado nessa noite a sermos diferentes, como jovens ainda. Amém? Então, algumas curiosidades sobre a vida de Timóteo. Timóteo, ele era um jovem importante, líder da igreja primitiva, mesmo sendo jovem. Então, você jovem já pode ser líder. Ele tinha um pai, ele tinha pai grego, e a mãe dele, a avó dele, eram judias. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 1, ele vai relatar sobre, na verdade, em 2 Timóteo, 1 capítulo 5, vai relatar sobre o pai dele, né, que era grego, e a mãe dele e a avó dele, que eram judias. Cita até o nome delas, porque elas foram mulheres importantes para a expansão do reino de Deus. Elas tinham células em sua casa, não é isso, Henrique? Isso aí. Elas tinham células em sua casa. Então, se você, como Davi, abre a porta, ou como os irmãos lá do Garapa, abre a porta para que tenha uma célula, tenha um culto, vocês estão expandindo o reino de Deus, assim como essas moças que estão citadas aqui na palavra de Deus. O nome delas eram Eunice, a mãe deles se chamava Eunice, e a avó deles se chamava Lloyd. Ainda bem que ela não tem uma filha chamada Deb, né? Entendeu? Entendeu? Eunice e Lloyd. E uma curiosidade, alguém aqui sabe o que é circuncisão? Algum de vocês aqui sabe o que é circuncisão? Sibeli sabe, quem mais sabe o que é? Circuncisão é uma coisa importante, a gente aprendeu, ó. Vocês que estão lendo o livro de Gênesis, estudando o livro de Gênesis, isso já foi citado lá, sobre circuncisão. Circuncisão, meus irmãos, é cortar o prepúcio do homem. Quem sabe o que é prepúcio? É cortar... Isso aí mesmo, não sei explicar. Explica para todo mundo. O órgão masculino. É cortar o prepúcio, a pelinha que fica no órgão masculino, no 8º dia de vida. E Timóteo, como ele tinha um pai grego, e então ele não cresceu nesse âmbito, assim, ele cresceu no âmbito cristão, por causa de sua avó e por causa de sua mãe, mas por conta do pai dele ser grego, ele não foi circuncidado. E quando ele foi chamado para o ministério, por causa dos irmãos lá, onde ele estava congregado, para ter um bom testemunho, porque como eles sabiam que o pai dele era grego, eles iam... ele não ia ter tanto crédito assim naquela comunidade. Então, ele teve que ser circuncidado, gente, jovem. Imagina a dor. Imagina, isso tudo para causar bom testemunho entre os outros irmãos, para não ter escândalo. Se com criança, é óbvio, né? A gente acha que deve doer muito, mas a criança esquece.
Imagina quando você é grande. Eu furei a orelha agora recentemente, deu foi muito. Mas se eu tivesse furado quando eu era criança, eu não ia saber, né? A dor. Mas imagina cortar o prepúcio. Que coisa, gente. Tudo isso para não causar escândalo entre os irmãos. E Timóteo, ele foi escolhido para o ministério porque ele tinha bom testemunho. A palavra de Deus vai falar que ele tinha bom testemunho entre a congregação e também entre a sociedade. Ele era uma pessoa amigável, gentil, ele era um bom ser humano. Então, não só no ministério, não só na igreja, ele fazia a obra de Deus, mas ele também era uma boa pessoa fora da igreja, em todos os lugares. Então, ele dava bom testemunho. E isso chamou muita atenção de Paulo, que chamou ele para ajudar no ministério. Mas sendo que quem escolheu Timóteo foi Deus. Deus escolheu Timóteo. Assim como não foi o pastor que escolheu a Cibele, não foi o pastor que escolheu Davi, foi Deus. Foi Deus que escolheu. Nós aqui, todos nós temos a oportunidade de enxergarmos qualidade nos nossos irmãos, habilidades. Então, assim, meu irmão, você tem jeito para isso, você tem jeito para aquilo. Mas é Deus que coloca essas coisas em nós. E é Deus que nos escolhe. Deus nos fez do jeitinho que nós somos, com um propósito. Não ache que você é muito faladeira, ou que você é muito tímido. Sem um propósito. Deus vai usar o seu jeitinho de uma maneira para alcançar certos tipos de pessoas. Então foi Deus que te escolheu, Cibele. Foi Deus que te escolheu, Davi. Antes do pastor, foi Deus. Ele olhou algo em vocês que Deus colocou. Amém? Assim como Deus escolheu Timóteo. E Paulo viu algo dando oportunidade. E Timóteo, ele não era aquele jovem assim, eu vou pegar e sabe? Ele era tímido. Paulo exorta várias vezes ele a ser ousado, porque o Espírito de Deus, ele não é um espírito de covardia, mas de ousadia. Então, Timóteo, ele era tímido. Então, se você acha que você, sendo tímido, não pode liderar, você está enganado, você pode. Deus pode te usar, mesmo você sendo o caladão da turma, mesmo você não falando muito, não tendo uma boa oratória. Deus, se Ele colocar você para o ministério, Ele vai te ajudar. Assim como Ele ajudou Moisés. Muitos dizem que Moisés era gago, né? Como é que eu vou falar e tal? E Deus fala para ele que é ele que está indo na frente, né? Ele que vai fazer a obra. Então, através das nossas vidas aqui, a gente pode ser tímido, mas é Deus que vai fazer as coisas. É Deus que vai nos transformando. Então, ele também tinha esse problema de timidez. Ele tinha também problema de saúde. Porque Paulo fala para ele tomar vinho, né, todo dia para tratar o problema dele do estômago. Então, se você acha que por algum problema que você tem, alguma doença, alguma dificuldade desse tipo, você não pode ser usado, você está enganado. Deus também pode te usar, porque Deus usa os improváveis. Aqueles que as pessoas acham que não vai dar em nada. Aqueles que são esquecidos, assim como Davi foi esquecido pelo próprio pai. Com todos os seus irmãos que eram fortes e grandes, estavam lá, sendo olhados por Samuel para ser o próximo rei de Israel. Deus fala para ele, não é nenhum deles. E Samuel fala, não tem mais um? E ele fala, tem, um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aquele que é esquecido pelo próprio pai não é esquecido por Deus. São os improváveis que Deus usa. São aqueles que as pessoas acham que não vão dar em nada, aqueles que são tímidos mesmo, que vão pregar o evangelho. Eu sou tímida demais, gente, você não tem noção. E olha o que Deus está fazendo, em nome de Jesus, para a glória dele. Então, você, meu irmão, jovem, sendo jovem, pode liderar. Pode sim, Regiane, não balança a cabeça, não. Todos vocês podem ser líderes. E não líderes somente aqui na igreja. Vocês podem abrir uma célula na escola, gente. Que oportunidade. Nossa, vocês todos aqui estudam na mesma escola, né? A maioria. Tem gente que já saiu da escola, mas a maioria estuda na mesma escola. Vocês têm a oportunidade de abrir uma célula na escola, de abrir um grupo de oração, de pregar a palavra de Deus. Quando eu estudava no ensino médio, a gente tinha um grupo de oração. A gente até tentou abrir uma célula, mas não deu certo. Mas a gente tinha um grupo de oração. Então, vocês podem fazer isso, vocês podem liderar nesses âmbitos também. E não só aqui na igreja. Tem várias oportunidades que vocês podem
liderar, exercer esse dom de liderança. Você pergunta para o Espírito Santo de Deus, para Jesus, o que eu posso fazer, Jesus? Para a tua obra, mesmo eu sendo tão novo, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Assim como Timóteo, tendo um bom testemunho de vida na comunidade cristã e social, ele foi chamado por Deus, todos nós aqui fomos chamados também, somos chamados todos os dias por Deus. Amém? Então, Timóteo, né, ele foi convocado, né, por Paulo a participar, tá do lado de Paulo, assim como vários outros irmãos. E ele participou de várias viagens missionárias, de várias missões, entregando cartas a Coríntios, entregando várias coisas e sendo defensor da verdade, porque não só hoje, como naquela época, a gente tinha muita heresia. Então, já estamos desde sempre combatendo essas coisas. Então, isso foi um pouquinho sobre Timóteo. Espero que vocês tenham entendido. Amém? Amém. Então, a gente vai para o nosso versículo, que diz assim: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Mas os que eu quero destacar é piedade, fé e perseverança. Por quê? Nos livros, nas cartas de Paulo, ele convoca os irmãos a serem piedosos. Ele fala sobre a importância de ser piedoso, de ser misericordioso. Porque você pode ser a pessoa que fez curso de teologia. Você pode ser a pessoa que já leu a Bíblia toda de várias vezes. Você pode ter vários conhecimentos e se achar superior. Você pode ser uma pessoa que não cometeu pecados grandiosos e não olhar para o próximo com um olhar de misericórdia. E o que é piedade? Piedade é total devoção, é dó, é compaixão, é misericórdia. Então nós precisamos ser piedosos, pessoas piedosas, olhar para o nosso próximo com os problemas que eles têm e ter um olhar de misericórdia. Assim como Deus, Ele olha para nós, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então a gente olha para os nossos pecados, mesmo que sejam pequenos. A gente olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, sermos piedosos, mesmo com todo o conhecimento do mundo, a gente pregar de forma com que os irmãos possam entender, mesmo que a gente não tenha cometido pecados grandiosos, a gente olhar para o próximo com um olhar de misericórdia. Então, Paulo, várias e várias vezes, em outras cartas, ele fala sobre a importância do ministério da piedade. E esse é um dos pontos que nós precisamos acordar hoje, porque nós precisamos ser piedosos com os nossos amigos, perdoar, porque se a gente não perdoar, a nossa comunhão com Deus está sendo comprometida, meus irmãos. E a gente perdoar as ofensas que as pessoas façam contra nós. Porque quando você ora, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido, e você não perdoa, você está mentindo. E a palavra de Deus diz mais adiante, que quando a gente não perdoa, o Senhor não ouve as nossas orações. Então você está quebrando a sua comunhão com Deus, porque você não perdoa as ofensas que sua coleguinha da escola faz a você, que alguém faz a você. Então é importante a gente ter misericórdia, ter compaixão, assim como o nosso Deus tem misericórdia de cada um de nós. E um dos contextos históricos da vida de Timóteo é que naquela época, a igreja onde ele estava inserida era a igreja de Éfeso, se eu não me engano. Os irmãos, eles estavam tendo muita discussão. Se hoje em dia tem muita discussão, lá antigamente tinha muita discussão, hoje em dia tem muito mais. Esses dias mesmo estava tendo discussão, não sei se vocês usam o Twitter, mas estava tendo discussão lá, porque teve debate de calvinista e arminiano. Então estava tendo muita discussão, e naquela época não era diferente. Não acho que era um paraíso, não. Os irmãos estavam discutindo genealogias, estavam falando falsas doutrinas, falando, não pode comer carne, você não pode casar, que não sei o quê. Sabe essas doutrinas aí? Então, já tinha desde aquela época. E Paulo, ele exorta a Timóteo a ser firme na palavra de Deus, a combater essas coisas.
ele fala: Timóteo, não entre em discussões tolas. Não entre em discussões tolas. E um dos conselhos que Paulo tem para nós é: não entre em discussão tolas, meus irmãos. Não entre em discussão tolas. Nós temos que dar bom testemunho. Eu mesmo estava comentando em uns posts aí, mas apaguei comentário, que eu estava entrando em discussão. Mas a gente não pode se deixar levar por discussões tolas, por, não pode isso, não pode aquilo, que tem muito hoje na igreja, né? Não pode aquilo, não pode isso. A gente tem que fugir dessas coisas. E a gente tem que perseverar, porque no contexto de Timóteo, quando Paulo escreve aquela carta, a segunda carta, ele está preso. E ele já está nos últimos dias de sua vida. E ele até fala para Timóteo: Timóteo, vem me ver. Vem me ver, porque ele já podia morrer. Ele achava que ele não ia mais escapar do martírio, né, da morte. Não é só morrer de doença, mas morrer mesmo, matarem ele. De matarem ele. Então, esqueci o que eu estava falando. Então, Paulo, ele fala na carta lá: eu fui abandonado, completamente abandonado. Muitos seguiram Paulo, né? E eles deixaram a obra de Deus, apostataram da fé, seguiram suas próprias paixões. Então, Paulo estava sozinho. Ele disse que só tinha Jesus. E manda essa carta para Timóteo, para que Timóteo visite ele. E a gente nem sabe se Timóteo conseguiu. E por que ele fala: persevere, seja firme na fé, não se deixe naufragar. Aqui na carta de Timóteo, ele vai relatar vários nomes de pessoas, de homens que estavam pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, que abandonaram tudo. E Paulo, em nenhum momento, ele fala para Timóteo: Timóteo, vai ser fácil. A vida missionária é fácil, é maravilha, todo mundo aceita Jesus, ninguém te abandona, não. Ele fala para ele: persevera, seja firme na palavra, porque as pessoas estão abandonando a Jesus. Ele fala lá sobre um cara chamado Demas, que amou o presente século. Se ele amou aquele século que não tinha as coisas que temos hoje, imagina nós. Será que a gente não vai abandonar Jesus também? Nós estamos aqui hoje, indo em célula, servindo a Deus. Mas será que a gente não vai abandonar Jesus também? Então a gente tem que perseverar. Esse é um conselho de Paulo a Timóteo, que é para nós. Persevere, esteja firme, leia a palavra de Deus, ore, venha para os cultos, para que você seja constante até o teu retorno de Jesus. Porque hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, estão tudo na nossa mão. A gente pode acessar, saber notícias muito mais rápido, acessar conteúdos inapropriados muito mais fácil. Antigamente, quando as pessoas tinham acesso a conteúdos pornográficos, imorais, elas tinham que procurar revistas de Playboy, essas coisas, tinha que se esconder. Hoje não. Hoje está tudo aqui na palma da mão. Uma criança tem acesso a um celular, uma criança pequenininha tem um celular maior que o meu. Será que a gente não vai abandonar Jesus também? Por causa de paixões? Por causa de nossos maus desejos? Se Demas amou o presente século, e nós? Então, um dos conselhos de Paulo é: irmãos, perseverem na fé, para vocês não naufragarem, assim como vários naufragaram na fé. Muitos estavam desistindo, abandonando, porque Paulo, várias e várias vezes, foi preso. Eles não queriam se associar a Paulo, que estava preso. Imagina, meus irmãos, o pastor ser preso, por causa do evangelho, é claro. Muitos irmãos vão achar ruim, vão sair da igreja. E o nosso irmão Paulo, que várias vezes foi preso, você acha que foi fácil? Ele foi abandonado, completamente abandonado. Ele estava falando para Timóteo: Timóteo, persevere na fé, seja firme.
fuja das paixões da mocidade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz: fuja das paixões da mocidade. Eu sei que na idade de vocês, a gente quer muito namorar, é onde nossos desejos eles florescem. A partir lá do... Tem gente lá no meu trabalho que tem 10 anos, eu já estava me contando umas coisas lá. 10 anos, gente. Fuja das paixões da mocidade. Como eu disse na oração, Jesus ele se importa com cada área da sua vida, com cada área. Muitas das vezes eu deixei de orar por essa parte de relacionamento na minha vida, porque eu achava que é algo assim, vou orar por isso, Deus vai me achar fútil, né? Tá orando por isso, menina? Tá muito carente. Mas não, Deus ele se importa com cada coisa. Você acha que Deus não quer te dar um cônjuge bom? Um cônjuge que vai dar a sua vida por você? Uma mulher que vai te respeitar, ser submissa a você? Um homem que vai te amar, que vai te servir, assim como ele serve o próprio corpo, como a palavra de Deus diz, entregando a sua vida, a sua própria esposa. Uma mulher que vai te respeitar, que vai te amar, cuidar de você. Tu acha que Deus não se preocupa com isso? Se preocupa. Então fuja das paixões da mocidade. Uma coisa que eu quero dizer para vocês: vocês são lindos. Lindos, são inteligentes. Não deixe que qualquer pessoa que fale que vocês são bonitinhos, pronto, me chamou de bonita. Não vou resistir. Meu Deus. Não deixem. Porque quando a gente não ouve dos nossos pais que nós somos amados, que nós somos especiais, que há beleza em nós, que nós somos inteligentes, qualquer palavrinha que vem de alguém, meu Deus, vou namorar esse menino. Não, gente, a gente tem que fugir dessas coisas. Há valor muito maior em nós. Eu vou dizer de novo, vocês são lindos, hein? Inteligentes. Não deixe que palavrinhas venham persuadir vocês. Fujam dessas coisas. Eu não vou dizer pra vocês que eu não dei trabalho. Eu já namorei na escola. Mas quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu não ia mais namorar. Quando eu fosse namorar, eu ia casar. E desde aí, eu só beijei o Henrique só quando a gente casou. Só no altar. E meu marido... Que homem, meu Deus. Te amo, meu amor. Eu fui a única mulher que ele beijou, gente. A única. E a gente só se beijou no altar. E eu não tô falando isso pra vocês, pra dizer que a gente é melhor que ninguém. Nem tô falando isso pra vocês fazerem também. Mas dizer pra vocês que Deus, Ele se preocupa. Se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Deus preparou uma mulher lá no Maranhão pro Henrique. Não é, Henrique? Deus vai preparar alguém especial para você. Deus, na verdade, vai te preparar. Ele quer te usar, Ele quer te transformar. É você que tem que ser a pessoa certa. Na verdade, esse negócio de pessoa certa nem existe. Mas, todos nós somos pessoas que estão em aperfeiçoamento. Nos já vai dar 8h30, cruz credo, hein? Mas, então, nós que vamos ter que melhorar. Olhe para você. Olhe para a pessoa que você quer. Essa pessoa, como é o tipo de pessoa que ela merece? O tipo de pessoa que eu quero, ela é uma pessoa esforçada de Deus. Então, eu vou ser uma mulher de Deus. Que uma pessoa de Deus não vai querer uma pessoa qualquer, né, gente? Então, eu vou ter que ser primeiro uma pessoa de Deus. Então, fuja das paixões da mocidade. Não só para isso, mas também para fazer a obra de Deus. Porque depois que você casa, você fica dividido. É óbvio que você vai... Toda a sua vida é para Cristo. Mas você tem suas responsabilidades com o lar, com os seus filhos. E essa, meus irmãos, é a oportunidade que vocês têm de estarem integralmente servindo na obra de Deus. Então não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade. Nós
facilmente podemos ser enganados por conversinhas. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, fuja dos males dos últimos dias. Olha o que diz. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negam o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo de Janes e Jabres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jabres. Uma coisa que eu acho interessante de Paulo é que ele não esconde o nome de ninguém. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, fugir dessas coisas. Fugir de pessoas avarentas, pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, blasfemadores. Temos que fugir de sermos desobedientes aos pais, ingratos. Porque existem pessoas, não achem que todos que estão na igreja são de Deus. Tem pessoas que estão infiltradas na igreja para pegar doutrinas erradas. Tem líderes que pregam doutrinas erradas. Pessoas que cativam as mulheres, porque nós mulheres somos mais sentimentais. Então nós, por muitas das vezes, somos levadas a conversinhas. E existem homens maus, assim também como existem mulheres más, como tinha Jezabel naquela época, antigamente. Existe todo tipo de pessoa má. Então você tem que estar firme na palavra. Como é que você vai saber o que é a verdade? Como é que você vai combater a doutrina falsa? Se você não sabe o que é a verdade, se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber? Como é que você vai saber se você não vai ser enganado? Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que fugir dessas coisas, de pessoas que fazem essas coisas. Fugir dessas doutrinas. Eles enganam mulheres tolas. A gente não pode ser mulheres e homens tolos. Nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Guardar a verdade de Deus no nosso coração. Que a nossa oração seja: Deus, escreve os seus mandamentos no meu coração. E a gente venha fugir de todas essas coisas. Que a gente venha ter bom testemunho. Que a gente venha pregar a palavra de Deus, se firmar a palavra de Deus. Coisas que se repetem várias e várias vezes. Que o conselho de Paulo dá a Timóteo. Fique firme na palavra. 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 Porque, meus irmãos, se naquele tempo tinha várias e várias falsas doutrinas contra a ressurreição, contra várias coisas, contra a divindade de Jesus, hoje não é diferente. Tem muitas e muitas mais ainda seitas. Muito mais. A gente tem que estar firme na palavra. Firme na palavra de Deus. Para que a gente fuja dessas doutrinas falsas, para que a gente combata essas doutrinas falsas que nos enganam os nossos irmãos. Porque a palavra de Deus diz, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com paciência a doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas vocês sejam sóbrios. E o que é ser sóbrio? É estar com consciência limpa. Quando você se embriaga, você perde a consciência, faz coisas que você nem lembra. No outro dia, as pessoas vão falar: você fez isso, aquilo, outro. Você nem sabia que você fez, porque você perdeu a consciência. O que Paulo está dizendo aqui? Seja sóbrio, porque virão dias em que eles pregarão outras doutrinas, em que não suportarão a sã doutrina. E é o que acontece no dia de hoje. O que a gente mais vê é a gente pregando coisinhas para agradar o nosso ego. Que você vai ganhar isso. Que não sei o que, você vai ser rico, irmão. Primeiro que se ninguém da igreja for rico, a gente já sabe que é mentira. Não? O pastor geralmente é milionário nessas igrejas. Essa semana mesmo eu vi lá o pastor de uma igreja aí, de um mundial, não tô falando, de uma igreja aí, falando que é para os fiéis dar um salário mínimo para ele, que Deus vai recompensar. Glória. Os absurdos. Não só isso. Gente pregando de riqueza, prosperidade, mas gente falando para você ser do jeito que você é. Porque você não precisa mudar não, meu irmão. Você veio hoje, primeiro dia, você tem que permanecer do jeitinho que você é. Você não precisa deixar Deus te transformar. Que isso, bobagem. Deus te ama do jeitinho que você é. Deus te ama. Você não precisa mudar para vir para a igreja. Ele que vai te mudar. Mas você tem que mudar. Renúncia. Abandonar as práticas antigas, o pecado. Nossa, gente, tanta gente ficando famosa, tanta gente, pregadores aí, tendo visibilidade, sendo ovacionados, quando aparecem a gritos, aplausos, olha, porque pregam coisas que massageiam nosso ego. Para que eu vou pegar de pecado? Os irmãos vão fugir da igreja, não é não? Se eu falar que... Nossa, falei muito alto, né? Se eu falar que a gente ter olhos orgulhosos, Deus odeia, e nós vamos para o inferno, nossa, vou sair dessa igreja. Ninguém quer ouvir. Sobrevirão tempos em que eles não suportarão a sã doutrina. Nós, meus irmãos, temos o conselho de hoje. Não seja assim, não seja desses. Não seja desses que seja levado por doutrinas erradas, por doutrinas que confortam o nosso coração. Não seja desses que abandonam os irmãos na fé, que abandonam Jesus, que naufragam na fé. Não seja desses. Persevere. Fique firme na palavra. Pregue a palavra, insista. Quer seja oportuno, quer não. Se oportunidade é com oportunidade. Pregue a palavra. Corrija, repreenda, exorte. Com paciência. Fique firme na palavra. Fique firme na palavra, meus irmãos. Fuja das paixões, de palavras tolas, de palavras doces. Fuja, fique firme na palavra. O que Jesus quer falar para nós nessa noite. Nós que somos jovens, Ele quer nos usar. Ele quer usar nossa juventude para a expansão do reino de Deus. Ele está nos fazendo um convite nesta noite. Entregue a sua juventude a mim. Entregue a sua juventude a mim. Faz um voto comigo. Entregue a sua juventude a mim. Entregue seu coração a mim. Eu tenho pensamentos de paz. Eu que te escolhi. Eu que te chamei. Fique firme na palavra. O convite de Jesus para nós nessa noite hoje é para que a gente possa entregar toda a nossa juventude a Ele.
Porque nós somos fortes. A palavra diz que jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Todos nós aqui temos a oportunidade de alcançar vidas. Que mesmo sendo tímidos, mesmo ficando com vergonha, Ele pode nos usar. Usar para que a gente salve a nossa família, os nossos amigos, os nossos pais. Assim como Timóteo tinha um bom testemunho na igreja, servindo na obra de Deus, tinha também testemunho na sociedade. Como eu falei aqui na oração, o pessoal de fora, eles não vão ver a gente aqui, ele não entra na igreja. Que vai ver aqui que a gente está pregando, está louvando, é os irmãos. Mas como é que o pessoal de fora vai saber que nós somos crentes? Como é que o pessoal de fora vai saber que nós temos Jesus? Não é a gente pregando lá para eles, não, também. Mas é a gente tendo atitudes diferentes, sendo piedosos, misericordiosos, honestos, justos, mansos, tendo alegria. É dessa forma que nós vamos estar testemunho. O convite de Jesus para você nessa noite é você entregar toda a sua juventude a Ele. É você terminar o culto, você chegar em casa, ser um bom filho. É chegar na segunda, ser um bom aluno, um bom trabalhador. Eu estava tendo alguns problemas no meu serviço, porque eu não tenho muita paciência. E eu estava pedindo, Senhor, me dê paciência, por favor, para lidar com as minhas criancinhas. O Senhor colocou elas na minha supervisão. Eu tenho que exercer isso. Eu não estou ganhando dinheiro. Claro, né? Eu estou pagando minhas contas e tal. Mas não é para eu ser rica. É para servir a Ti, Jesus. O Senhor que me colocou aqui. O Senhor que me colocou aqui na escola. Olha para as pessoas que estão ao teu redor todo dia. Veja nelas a oportunidade de pregar a palavra de Deus. E eu, no meu serviço, orando, Senhor Jesus, me dê paciência para lidar com as crianças. Que talvez, meus irmãos, a gente não sabe dos abusos que as crianças sofrem. Talvez você seja a pessoa que vai demonstrar amor. A gente não sabe dos problemas que os nossos amigos estão tendo em casa. Talvez você que vai dar resposta para ela. Você que vai dizer para ela palavras de ânimo. Deus, Ele quer usar cada um de nós. Então, Jesus, Ele está dizendo para você hoje, nessa noite, entregue para mim a sua juventude. Tem testemunho em todos os lugares, não só na igreja. Entregue para mim a sua juventude. Persevere na palavra, seja firme. Seja firme. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Se vocês sentirem o desejo de entregar a sua juventude a Jesus por completo, você vai olhar para a sua vida e falar, Jesus, o que eu posso fazer? Onde eu posso pregar a tua palavra com a minha vida? Como eu posso melhorar na minha escola? Que atitudes eu tenho que ter? Como eu posso ser um bom filho? Jesus, me mostra. Jesus, eu quero te entregar a minha juventude. Jesus, eu quero te entregar o meu tempo. E Jesus, que quando eu for trabalhar, eu trabalho para o Senhor, não para que eu fique milionário. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas que eu trabalho para o Senhor. Que eu trabalho com o objetivo de glorificar o teu nome. Que eu venha estudar, venha passar uma boa faculdade com o objetivo de glorificar o teu nome. Senhor Jesus, se isso for o seu desejo, meu irmão, coloca a mão no seu coração se você quer entregar a sua juventude a Jesus. Se você deseja entregar a sua juventude, perseverando,
Se você deseja não ser guiado por falsas doutrinas, estando firme na fé, entregando toda a sua juventude a Ele, sendo testemunha, sendo líder, sendo servo, assim como Timóteo soube ser liderado, antes de ser líder, ele soube ser liderado, assim que nós possamos ser liderados, para que um dia a gente possa exercer a liderança com piedade. Jesus, meus irmãos, se você deseja ser usado por Jesus hoje, se você tem timidez, você fala para Jesus: Jesus, eu sou uma pessoa tímida, Jesus, eu sou uma pessoa tagarela, o que eu posso fazer? Jesus, eu sou uma pessoa tímida, me ajuda com isso. Jesus, eu tenho um problema de saúde, me cura. Então a gente vai orar agora. E você que colocou a mão no seu coração, ore com fé. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que você tem dificuldade. Peça para Deus que você melhore. Olhe para para as pessoas que estão ao seu redor. Como que você pode falar de Jesus para aquelas pessoas? Como você pode ser testemunha? Como eu posso, Senhor Jesus, levar o teu evangelho aos meus pais? Como eu posso, Senhor Jesus, falar de ti para o meu amigo? Como eu posso falar de ti para o meu amigo que está passando por uma situação difícil com os pais? Como eu posso falar de ti para os meus pais? Como eu posso ser um aluno melhor, Pai? Me diz, o que eu preciso fazer? Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, olhe para cada um de nós, Senhor Jesus, que colocou a mão no seu coração, Deus. Todos nós temos nossas dificuldades, Pai eterno. Todos nós, Senhor Jesus, estamos sujeitos a paixões, Senhor Jesus, a desejos maus, Pai. Todos nós, Senhor Jesus, podemos cair em doutrinas falsas, Senhor Jesus, mas não permita, Pai, não permita que nenhum de nós, que não seja nós, Senhor Jesus, não seja nós, Pai, que nós sejamos firmes, Senhor Jesus, na Tua palavra, que nós sejamos firmes, Senhor Jesus, na fé, que a gente não venha naufragar, Senhor Jesus. Coloca fé, Senhor Jesus, coração de fé, Pai eterno, enche nosso coração de fé, Senhor Jesus. Que não seja nós, Pai, que não seja nós que vai naufragar, que não seja nós que vai abandonar o Teu evangelho, que não seja nós que daqui a um tempo, Senhor Jesus, vai estar em bares, Senhor Jesus, vai estar em lugares errados, vendo coisas erradas, fazendo coisas erradas. Senhor Jesus, eu estou colocando a mão no meu coração, Jesus, e digo, Pai, que não seja eu, Deus. Diga nessa noite, não seja eu, Deus, que não seja eu que vai cair nessas coisas, que não seja eu, Pai, que vai cair em falsas doutrinas, que não seja eu que vai desistir da fé, que não seja eu que vai abandonar, Senhor Jesus, meus irmãos, que não seja eu que não vou dar bom testemunho, Pai, que não seja eu, Deus, que não seja eu que eu fique firme na palavra, Deus, que eu fique firme, Senhor Jesus, porque o Senhor me ama, Pai eterno, o Senhor me ama, o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor tem um plano nas nossas vidas, um plano na vida de cada um que está aqui, um plano, Senhor Jesus, profissional, Senhor Jesus, um plano sentimental, Senhor Jesus, um plano ministerial, Senhor Jesus. Talvez, Senhor Jesus, pessoas que estejam aqui, que sejam completamente tímidas, sejam os próximos pastores dessas igrejas, Pai eterno, que as pessoas que estejam aqui com problemas de saúde, essas pessoas que oram, que sejam evangelistas, que oram por cura. Talvez eu, que não saiba falar como uma boa oratória, seja a próxima pessoa que vai pegar e alcançar as nações, Deus. Talvez eu, que ninguém coloca fé. Talvez eu, que todo mundo diz que vai dar errado. Eu, Senhor Jesus, é o Senhor que vai me usar. É eu que o Senhor vai usar, Pai eterno. É nós que seremos usados, Senhor Jesus. Aqueles que não dão em nada, Senhor Jesus. Que as pessoas dizem, Senhor Jesus, que não dão em nada. Aqueles que não são os melhores da turma, Senhor Jesus. Mas é nós. O Senhor tem algo especial para nós, Pai eterno. O Senhor tem algo especial para nós, Deus eterno. O Senhor quer usar cada um de nós na nossa juventude. Não é quando a gente ficou adulto. Não é, Senhor Jesus, é agora. É agora. É agora que o Senhor quer nos usar. É agora. É no tempo de hoje. Talvez os nossos pais, Senhor Jesus, a gente não sabe o que vai acontecer com eles. Então nos usa agora. É agora, Jesus. Nos usa agora para salvar os nossos pais, a nossa família, os nossos amigos.
Nos usa agora, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor possa preencher por completo o nosso coração, para que a gente não venha, Senhor Jesus, nos entregar às paixões desse mundo. Senhor Jesus, se revela a nós. Se revela a nós, Pai eterno. Enche o nosso coração de paz, de amor. Oh, Jesus. É o que eu te peço, Deus. E te agradeço. Amém.